Um, dois, teste de edição. Boa noite a todo mundo que está a acompanhar. Sejam todos bem-vindos à nossa primeira live da página Pelundungo. Está já aí no Facebook, vamos partilhando para que cheguem mais pessoas, porque temos conversas pontuais, detalhadas e pertinentes. Então fiquem ligados. E José Marino, seja bem-vindo ao nosso canal, à nossa live. Olá, meu irmão Pedro. Seja bem-vindo à live e a casa é toda sua e esteja à vontade. Olha, muito obrigado. Obrigado mesmo pelo convite que me foi endereçado. De dizer, em primeiro lugar, está de parabéns. Nunca imaginei chegar aqui e encontrar um estúdio tão recheado, né, cheio de equipamentos. E, um vídeo muito grande, um estúdio muito grande, composto por muito elemento. A equipa está de parabéns, sim senhora. E, bem-aja. E muito obrigado por ser o primeiro convidado do seu podcast. Não poderíamos fazer de menos. Sei que tiramos de muito longe, de Lisboa para aqui, então a gente agradece. A equipa está de parabéns, senhora. E bem-aja. E muito obrigado por ser o primeiro convidado do seu podcast. A gente agradece por te tirar de Lisboa e não hesitar. Então, mais uma vez, seja bem-vindo. José Marino. Muito obrigado, muito obrigado. Já agora, começando o nosso podcast, é o seguinte, a regra é o seguinte, terão pessoas a acompanhar, a gente tem as nossas perguntas, vamos aqui debater, conviver, saber mais sobre a Mar Marquenda, que nesse caso é a segunda empresa, né, na qual é o CEO, e temos como a segunda, temos a primeira a Mar Studio, e a segunda a Mar Marquenda, e temos uma que ainda não foi lá muito bem divulgada, acho eu, que é a nossa cassete. Então a gente vai falar sobre alguns assuntos concernentes à imigração, sendo o CEO da Mar Marquenda, que é a empresa que está encarregada em atender os pedidos de visto, agendamento, tratamentos de passaporte e assuntos que estão ligados a uma imigração legal. E como se não bastasse ainda, temos a Mar Studio, que vamos falar sobre fotos, imagem e comunicação. E sobre a nossa cassete, o CEO vai nos fazer aqui entender o que é, afinal de contas, a nossa cassete. O que é de conta, afinal, a nossa cassete. E tem um outro ponto, a área da contabilidade. A área da contabilidade. Então, eu começo assim a perguntar pelo CEO, o que é a Mar Studio? Olá pessoal, desculpa. José Marino é meu nome, né? CEO da Mar Studio, CEO da Mar Marquenda e CEO da nossa cassete. E, por sinal, também contabilista, licenciado em Contabilidade, Auditoria e Fiscalidade pela Universidade em Angola, o Maravilha. Bem, Mar Studio. Mar Studio é uma empresa que foi criada por mim, isto lá nos anos de... Estamos a falar de 2015, criei a Mar Studio com o objetivo de atender a população de Benguela no ramo de coberturas fotográficas e vídeos para apresentação em casamentos, aniversário e qualquer outro tipo de atividade. CEO, a Mar Marquenda, em 2000, se eu não tiver erro, em 2020, 2021 e 2022, com destaque em 2023, tínhamos a Mar Studio como uma empresa, diria, uma das empresas mais conhecidas em Benguela, como empresa de imagens. E de lá para cá, a gente viu que a empresa, podemos dizer, já não está como antigamente, né? como a gente via em 2023, em 2022. E a gente estava a pensar, será que a Mar foi à falência? Será que a Mar perdeu credibilidade? Então, o que é que o senhor tem a nos dizer sobre o desaparecimento da Mar Studio nesses últimos tempos? Sobre a Mar Studio, o que é que eu tenho a dizer? Olha, como qualquer outro negócio, há um momento do auge e há um momento de decadência. Nós enfrentamos um momento de auge na altura que a gente criou a nossa empresa, a Mar Studio. A gente atendia porque tínhamos profissionais de qualidade e que satisfaziam a demanda do mercado na altura. Mas de lá para cá houve decadência de nossa parte, admito. Por quê? Porque os
profissionais nesta área, né, já fecharam alguns contratos com a nossa empresa, já não queriam mais trabalhar conosco e decidiram seguir outros caminhos. Como eu dizia anteriormente, num outro programa, a pessoa é livre num contrato celebrado. Exatamente. O contrato tem tem dois lados. O lado da pessoa que contrata e o lado da pessoa que é contratado. Ou seja, ambos têm deveres e direitos a cumprir num determinado contrato. E assim foi também com nossos funcionários, nossos fotógrafos profissionais. Então, com o desaparecimento deles para outras firmas, a Marmar Studio então caiu em decadência e houve necessidade de a gente recrutar novos fotógrafos. E foi neste período que a Marmar desapareceu basicamente do mercado. Primeiro, por falta de profissionais nessa área. E segundo, porque eu também tinha outros projetos pessoais, como a formação e a abertura de uma outra empresa. Ok. Não, mas senhor, se a gente, a segunda investigação da minha equipa, porque a gente tinha que saber de realmente como está constituída a empresa, de que maneira funciona a empresa. E a gente procurou programas por bem para saber detalhadamente como funciona a empresa. E houve-se rumores que a empresa sofreu uma pequena baixa, que o CEO tinha certos problemas no relacionamento, porque é bem consabido que o CEO é casado ou vive maritalmente, e isso é que fez com que a empresa, muitas das vezes, perdesse o seu rendimento, porque, nós vimos a Marmar no seu auge com fotografias excelentes, mas naquilo que tange para as mulheres, porque tinha fotografias extremamente... Então, houve-se por aí que isso foi um dos motivos que fez com que a Marmar Studio tivesse onde se encontra atualmente. Olha, esta época deste alarido que causou muito remorso, né, não só na minha vida pessoal, como no meu relacionamento e também para a sociedade que a gente servia, foi um alarido não tão quanto diz o tal próprio comentário. Por que eu digo isso? Porque eu expliquei agora qual foi o momento baixo da nossa empresa, a Marmar Studio. Foi por falta de técnicos profissionais. Primeiro passo. Segundo passo, dizem por adágio, onde há fumo, há fogo. Sim, se assim posso dizer. Porque nós, como profissionais, nós nos metemos em vários caminhos. A Marmar Studio tinha seus serviços detalhados, que é cobertura de fotografias em atividades, né? Estamos a falar de eventos de casamento, aniversários, estamos a falar também de batizado, por aí fora. Mas, em outras portas, nós tínhamos outros tipos de atividade. Nós tínhamos a atividade de coberturas para fotografias de estúdio que a gente vendia em outros sites que nos geravam lucros. Foi dali, então, que surge o tal famoso fotos nudes na internet. Poxa, é sobre isso, vamos chegar, é sobre isso que eu estava a tentar chegar, sobre os nudes, porque a gente sabe que o CEO obtém um cargo na sua igreja, na qual não permitia ou não permite que estes tipos de fotos sejam expostas. Uma vez que o CEO tem um cargo na igreja, né? Então, certo. Tem um caso da igreja, pelo cargo que o CEO é submetido, e tem o relacionamento. Então, o que é que houve realmente? Não havia um casamento, não havia, será uma conversa sábia, uma conversa transparente entre a igreja e a empresa, ou não havia um casamento entre a empresa e o relacionamento? Como pessoa, eu digo que nós temos vidas separadas. Nós temos vida religiosa, temos vida maritalmente e temos vida social, como pessoas. O marino é um marino dentro de sua casa, com seu relacionamento com suas filhas, com sua esposa. O marino é esposo, é pai. O marino é CEO na Marmar. O marino tem trabalho que atende a população, que atende a demanda de pessoas. E o marino é o marino na igreja, com o cargo da igreja. Atenção. De alguma forma, aquilo beliscou o meu relacionamento, mas não beliscou nada a igreja. Por quê? Porque a igreja é uma igreja que sabe separar as coisas. Já o meu mundo profissional, o que eu trabalho com ele, desde que não fere, né, a legalidade espiritual religiosa, isto não causa nenhum problema na religião. De igual modo que eu sou o dono da empresa, mas não sou eu quem faço os trabalhos da empresa. Dentro dos nossos pacotes nós tínhamos trabalhos, tínhamos limites para proporcionar esses trabalhos. E dentro dos trabalhos nós tínhamos esses 3 trabalhos que eu dizia. Na altura nós trabalhávamos com 2 jovens que eram de uma outra zona lá de Angola.
né, que trouxeram essa proposta. Por quê? Porque eles tinham canais nesse site que a gente vendia essas fotografias e gerava muito lucro para eles. É uma subproposta de contratação com equipamentos da Marmar Studio, mas quem prestava esse serviço não era a Marmar Studio. Era um serviço extra para os trabalhadores para terem essa remuneração. É serviço particular dos nossos trabalhadores. Mas os serviços eram publicados pela Marmar Studio. Certo. A identidade ainda era da Marmar Studio. Então, a identidade, o logotipo, era tudo da Marmar Studio. O senhor, diretamente ou indiretamente, quer nos dizer que havia uma linearidade entre a empresa, ou entre a vida empresarial e a igreja, a vida religiosa. Certo. Então, o senhor quer nos dizer aqui que uma não abrange outra. Claro que não, claro que não. Não, senhor, desculpa, é uma conversa aqui, né, transparente. Não, estamos por uma isso que o nosso conversa podcast é muito aberta. conversas por detalhe. Assim mesmo. É bem sabido como é que estaria um pastor casado com 2 mulheres. Claro que a Bíblia condena isto. Mesmo a religião que a gente segue também tem lá no manual da igreja algo particular quanto a isto. Exatamente. Isto é um assunto religioso que deve ser tratado num fórum religioso. Atenção. Até aí, onde quero chegar? Como se eu diz que há uma vida religiosa, Certo. na qual o senhor tem um cargo, Certo. e há uma vida empresarial. E há uma vida maritalmente. Atenção. Quem gera essas 3 vidas? O José Marino. Exatamente. Então, o senhor nos dizendo que não tem nada a ver, fica meio complicado, porque Normalmente, nós temos, desculpa ao cortar, porque nós temos um CEO da Marmar Quenda, que a gente Certo. sabe, está aí todo bem apresentado, e que tem um relacionamento, e que tem um cargo na igreja. certo. Então, quando o CEO diz que há uma linearidade entre a vida religiosa e a vida empresarial, a gente, porque é bem sabido, o senhor entende melhor do que eu sobre Bíblia, que dai do César o que é de César. É Deus o que é de Deus. Exatamente. Então, quando o senhor diz que não tem nada a ver e tudo recai à mesma pessoa, então, isso a gente fica sem perceber. Eu levo à baila aqui um ditado, um exemplo que diz: quem cria em casa os filhos? É a mãe. É a mãe. Por que que volta e meia a mãe disse ao filho: tu és mal educado? Será que a mãe não educou bem o filho? O filho é mal educado por quê? Por que que a mãe diz ao filho: tu és mal educado? Se a mãe tem o direito de educar o filho, ou os pais têm o direito de educar o filho, por que que meia volta a mãe diz a um filho: tu és mal educado? Não será a responsabilidade dela de educar o filho? Da mesma forma que eu levo isso no mundo empresarial. Eu sou responsável, sim senhora, sou o rosto da Marmar Studio, sim senhora. Mas o que muitos trabalhadores fazem lá na Marmar Studio, nem tudo está interligado a mim. Atenção, nós estamos aqui, vamos estipular algumas ordens. Olha, queremos andar nesse padrão, naquilo. Eles vão trazer algumas propostas. Você diz: olha, o que for benéfico para a gente, trazem. O que for maléfico, deixam lá de fora. Mas, em contrapartida, quando se dá essa liberdade, a pessoa toma a iniciativa de fazer alguns outros negócios que, de qualquer forma, chega. Essa é a razão que fez fechar a primeira Marmar Studio. Quando o assunto dessas fotografias nude surge ao ar e levanta essa confusão toda até atingir o meu relacionamento, nós tivemos a necessidade de fechar a Marmar Studio e rever, então, com quem nós estávamos a lidar. Então, nesse caso, abre-se que a Marmar Studio, nesse caso, teve sim uma repercussão no relacionamento. A Marmar Studio não. José Marino teve. José Marino, como o CEO, teve uma repercussão no relacionamento devido a alguns trabalhos que a Marmar Studio prestava por intermédio de seus funcionários. Mas, senhor, atenção. O senhor disse há bocadinho que não é o senhor que trabalha com as máquinas. Claro que não. E não era o senhor que geria a página da Marmar. Certo. Então, ao abrir uma empresa, deve ter uma transparência com os mais próximos, nesse caso, os nossos familiares. Uhum. Então, não houve uma transparência no relacionamento em dizer à mulher: olha, eu sou apenas o CEO, criei a empresa e tenho funcionários. Então, quando houver publicação do gênero, isso não abrange o José Marino, abrange a empresa, para que a sua esposa não fizesse uma ligação entre José Marino e a empresa. Eu compreendo a linha de pensamento que o Pedro está a tentar levar aqui no podcast. Suponhamos uma cena. Nós estamos no nosso lar, né? Dentro da nossa convivência familiar, nós avisamos aos nossos filhos ou ao nosso cônjuge: olha, que eu faço isso, faço aquilo. Se porventura surgir coisas adversas, plano A, B, C e D, que não está no cardápio da empresa ou no cardápio. Vamos supor, estamos num restaurante, está lá o cardápio, que tem os pratos e tudo mais, mas tem outros pratos adversos, sim, que não estão escritos no cardápio. Então, quando a gente monta uma empresa, é chegado a
como posso dizer, é chegado a dinâmica da empresa, o crescimento da empresa é sentado e debatido. Olha, a nossa empresa vai trabalhar naquilo, vai trazer aquilo, vai beneficiar aquilo. Agora, há no meio do caminho outras adversidades que vêm surgindo, que como pai, como marido, como esposo, a gente tem que morrer na barra e seria melhor esconder porque aquilo causa mesmo opróbrio dentro do lar, tá entendendo? E foi nesta perspectiva que eu me abstive destas tais condutas, destes tais serviços, deixando tudo na responsabilidade deles. Mas cabia também na altura a pessoa em questão analisar as coisas, se eu estou mesmo envolvido diretamente com aquilo ou não. Porque depois se provou a verdade que eu não estava diretamente envolvido com aquilo. Quem estava eram simplesmente os funcionários. Nesse caso, os fotógrafos. Sim, e a situação se resolveu, mas se resolveu muito mais tarde. Depois de ter causado o problema, depois de ter fechado a empresa e depois de a gente ter caído abaixo, que agora estamos a tentar levantar das cinzas e ver se a gente recupera de novo aquela nossa marca, que é uma grande marca. Já agora, só para darmos uma pausa neste assunto sobre a Marmar Studio. Onde é que está a Marmar Studio hoje? Onde é que anda? Ou como anda a Marmar Studio hoje? Hoje, no ano de 2025, como é que está? Porque, em destaque, já passo a publicidade, as empresas mais conhecidas, pelo que eu me lembro, em Angola, de imagem, tínhamos a Record Digital, tínhamos a Jackson Studio, tínhamos a JS Studio, que já é uma parceria com a Marmar Studio, certo. E tínhamos a Marmar Studio. E depois, em seguida, estava aí a Sofish. Então, a Marmar Studio sempre teve na lista dos melhores de Benguela. Sempre teve. E nada nos leva a provar ao contrário que não foi por um problema, porque problema, dizia, falta de material, isso é um problema de hoje em dia no mundo da fotografia. Material foi roubado, estragou, mas não foi esse assunto que não que fez a Marmar decair, a Marmar Studio, nesse caso. Então, a Marmar Studio já coloca-se em pé. Como é que está? Como que se encontra a Marmar Studio hoje? Olha, depois da gente ter aquela decaída por causa daquelas fotos que a gente vendia na OnlyFans e tudo mais, e que afetou o meu lar, a Marmar Studio decaiu. Mas com o surgimento da nova empresa, nós estamos a tentar erguer agora a Marmar Studio. Mas atenção, nós tivemos decaída, paramos de fazer os serviços de estúdio, mas não paramos de prestar serviços. Nós, ainda mesmo assim em decadência, a gente continua a prestar serviços. Cobertura fotográfica em casamentos, começamos a trabalhar também, nos aniversários, começamos a trabalhar, ainda tivemos serviços adversos. Só não tínhamos um local fixo, não tínhamos estúdio, fazíamos trabalhos de ruas apenas. Por aí. Temos Luís, aqui uma por pergunta. favor. Temos aqui uma pergunta do telespectador que diz o seguinte: o que falta para poder voltar com as imagens nítidas, por falta de técnicos, por falta de imagens? Por que não renovam o contrato? E nesse caso, resumindo a mensagem do nosso telespectador Edmilson, ele quer saber o que aconteceu com a perda de qualidade da Marmar Studio. Espero ter feito a pergunta certa, Edmilson. Conforme eu ia dizendo, né, logo no início, nós tivemos a decaída por falta de técnicos. Ajudei na formação de um técnico, né, em latim dizem persona non grata. O ser humano é assim, uma persona non grata. Então, eu, de santo coração que tenho, ajudei um dos meus fotógrafos a se formar. O fotógrafo formou-se, aprendeu as técnicas de edição, retouche e tudo por aí fora, para trabalhar para mim. Meio volta, ele achou que já tem competência demais, que não podia trabalhar conosco porque exigia materiais de ponta. E nós soubemos que em Angola é um mercado fechado. Em Angola, a gente para trabalhar, para sair como empresário, é preciso mesmo trabalhar no duro. Então, eu não tinha na altura capital ideal para dar os materiais que ele precisava. Ele lutava tanto, queria uma boxe não sei mais quanto, uma lente não sei mais quanto, e eu estava a tentar sair da bolha para tentar ver se eu conseguisse dinheiro suficiente para trazer os materiais. Mas como não consegui, ele saiu e ele arranjou outro emprego. E a gente decaiu. Mas temos agora outros fotógrafos, né? Eu também já tive um fotógrafo, faço aqui o plenário, teve aqui um fotógrafo também de sucesso, que deu grande impulso na Marmar Studio, trabalhou tanto conosco. Mas ele também depois seguiu o seu caminho, como é livre também. Mas estamos ali, estamos agora a lutar. Temos aí 3 fotógrafos agora, que estão a fazer de tudo.
né? Estão a dar o seu melhor para ver. Resumindo, a perda de qualidade das imagens da se eu não querer exagerar, ultimamente a Marmar está mesmo com uma qualidade não muito boa. Só para não dizer péssima, está com uma qualidade não muito boa, porque eu acompanho as imagens de quase da equipa de Benguela. Estando aqui em Portugal, mas eu acompanho as imagens das empresas de fotografia. Então, a Marmar já teve melhor. Então, resumindo, o senhor quer aqui nos transmitir que essa perda de imagem tem a ver com os fotógrafos na qual foram formados pela Marmar Studio e hoje já não fazem parte. Então, entende-se, porque a experiência, obrigado nosso câmera pelas perguntas. Pessoal, desculpe aí, quem quiser fazer uma pergunta, está livre, pode fazer a pergunta a partir dos comentários e nós vamos cá ler a pergunta para o CEO. Quem tiver uma pergunta sobre... Agora nós estamos a falar sobre a Marmar Studio, que é a empresa de imagem e comunicação. Então, quem tiver alguma dúvida ou queira ingressar uma pergunta ao CEO sobre a Marmar Studio, está livre, pode mandar nos comentários. Temos aqui a nossa equipe a ajudar para ler as perguntas, é só mandar. Olha, tem aqui um comentário, eu não vou ler porque alguém diz, mas é um comentário muito engraçado. Alguém diz, resumindo, o senhor é Baltazar. Olha, este tipo de pergunta não, faz favor. Queremos perguntas que ajudam aqui a gente a crescer e Mas atenção, trazer um tema transparente. Mas atenção que o camarada que está a dizer isso, ele é livre da sua percepção. Atenção que nós não podemos... A interpretação individual. Nós não podemos estar aqui a acorrentar ou a direcionar as pessoas em que caminho devem andar. Cada um é adulto e sabe o que fala. Ela é livre de comentar o que quer, sabes? E nós somos livres também de responder o que queremos responder. Temos aqui uma espectadora, Rosana, pergunta, resumidamente, quais são os trabalhos que a Marmar Studio, de uma maneira resumida, mas muito resumida, qual é o trabalho que a Marmar Studio presta, então? Conforme diz a nomenclatura, Marmar Studio é uma empresa de cobertura fotográfica. Também, às vezes, a gente fizemos trabalho de gravações de vídeo. Estamos a falar vídeo de apresentação, atenção. Vídeos de 10 minutos ou 15 minutos no máximo. Para atividades como casamento, naqueles momentos especiais, né? Temos a cobertura fotográfica e temos também o vídeo de apresentação. É por ali. Cobrimos atividade de qualquer natureza. Aniversário, pedido, noivado. Funerais, elogio fúnebres. Porque há pessoas que estão aqui em Portugal e querem acompanhar o seu funeral lá em Angola. Sim. A Marmar Studio, então, está para isso também. Nós cobrimos qualquer atividade. E foi já bem há pouco tempo que que a Marmar Studio prestou um serviço para a minha equipa sobre isso. Desculpa, faz favor, a equipa técnica, chegou aí a encomenda para o nosso convidado, faz favor, se alimentar. Alguém para ir lá buscar, faz favor. Sim, então, Rosana, é isso. A Marmar Studio presta os serviços que na qual o senhor aqui acabou de mencionar. Espero que esteja perceptível. E já sim, agora, entrando na segunda empresa, que está bem no nosso cartaz, que é a Marmar Oquenda, que é o nosso tema, conforme dizem nos cinemas, o nosso momento culminante. Desculpa, Pedro, podes pedir ali na sua equipe um guardanapo, por favor? Vem já aí um guardanapo. Está tanto calor. Tá bem. Não, mas o ar-condicionado, será que devemos aumentar o ar-condicionado? Com o calor que está cá em Portugal, Pedro, esquece. Tá um calor do caraças, Pedro. Tá bom, agora sim tá bom. Assim melhorou. Ok, tá bom. Obrigado, equipa. Mas, Pedro, o calor que está cá em Portugal. Olha, eu queria ver apresentado de um terno, claro. Olha, sendo sincero, eu quando o verão começou agora aqui em Portugal, disse assim, eu aguento esse calor, ou em Angola passei pior. Em Angola estamos 43 graus, 45, mas não, senhor, fogo. Em Portugal tem um calor, ultimamente estamos com calor muito... Eu antes, quando estava em Angola, eu via as árvores aqui a pegarem fogo, eu pensava que era mentira, alguém ateava fogo. Mas acreditavas que as árvores pegavam fogo? Não de tanto sol. Aqui é um calor infernal. Eu quis vir de terno, não consegui, porque
Não, mas o senhor está bem Na apresentado. medida, obrigado, você também não fica de parte. Na medida que eu me vestia, caloriava, tinha que banhar de novo. Meto a calça, tinha que banhar. Olha, para te dizer, Pedro, lá no meu prédio, atenção que no meu quarto estão 3 ar-condicionados. 3 ar-condicionados, mas nenhum lá está a fazer efeito contra esse calor. Mas qual? Os ar-condicionados portáteis? Sim, não, além do portátil, que eu ligo quando para dormir, tem mesmo Os fixos. Os fixos, sim, sim. É para os técnicos entendem melhor como é que é. Ar-condicionado fixo. Tem Aqueles da parede, os da parede. há um que decai tudo mesmo para minha cama, mas esquece, é mesmo calor, Não, esquece. calor. É um calor tá, infernal. praticamente. Sim, senhor, voltando no nosso assunto já agora, sobre a Mar Marquenda, que é o nosso ponto principal, Mar Marquenda. A Mar Marquenda é uma empresa de imigração, não, uma empresa de viagem. Resumindo, né, com uma linguagem mais apropriada. É uma empresa de viagem. Senhor, resume aqui, ou nos explica aqui sobre a Mar Marquenda. Não faz entender a Mar Marquenda. Mar Oquenda. Eu começo a descrever, a destacar a nomenclatura. Mar. Por que Mar? Não, senhor, vamos chegar ali. Eu só quero que o senhor ainda me explique quais são os trabalhos, o que é que a Mar Marquenda se encarrega. Mar Oquenda é uma empresa, né? É agência de viagem, como está lá escrito no Diário da República e está lá no Alvará, né? É agência de viagem. Agência de viagem, mas no que concerne a tratamento de visto. A Mar Oquenda, ela tem os trabalhos de passaporte em 2 semanas. Nós ajudamos a retirar o passaporte em 2 semanas. Ajudamos também com um processo para tratamento de vistos. Ajudamos também a fixação aqui na Europa, né? Nós temos serviços para tratamento do NIF, do NICE, enquadramento aqui na Europa. E, entre outros serviços, nós também temos ainda prints de viagem, temos seguro de viagem, temos como implementamos agora lá na nossa agência também o serviço de acompanhamento, apenas para processo. Pessoas que não querem tratar conosco, mas querem um acompanhamento personalizado, nós também tratamos esse tipo de serviço. Obrigado. Aqui. Não, acho que um prato chega. Não. Vamos ficar com os 2. Okay. Olha, Obrigado já à nossa equipa. muito obrigado aqui pela comida. Senhor, não fica melhor trazer uma faca? Desculpa aí. Não. Não. É mesmo modo angolano? Modo angolano? Esquece, Pedro. É Olha, modo angolano. tá à vontade. O baptite aí. Obrigado. Senhor, já agora, temos aqui uma pergunta do nosso telespectador, Fernando, diz: gostaria de saber como identificar um bom negócio de um mau negócio, uma vez que o Dr. Marino tem experiência com criação e desenvolvimento de negócio. Acredito que esse assunto, Pedro, desculpa, seria lá para Vamos guardar essa pergunta para o final. lá nas contabilidades. Então, não? Fernando, faz favor, a gente vai responder já a pergunta, Fernando Mendes, vamos responder a pergunta, mas o senhor quer deixar lá para frente. E tem mais uma pergunta do nosso Chuca, exatamente. Esse grande seguidor. Aí, Nosso. com toda essa experiência que o José Marino teve, quais foram as expectativas? São positivas ou negativas? Nosso, faz favor, seja específico. Experiência, expectativa. Que expectativa está a se falar? Faz favor. Que expectativa está a se referir o Nuxo? E que experiência, em que ramo? Em que ramo, exatamente. Porque realmente eu tenho um corredor muito vasto. Eu trabalhei em fotografia, trabalho agora em viagem, tenho ainda outra empresa que é do ramo artístico, tenho a quarta empresa, mas isso é lá para frente. Então, Nuxo, por favor, deixa aí o comentário. Mais específico, faz favor, seja mais específico. E senhor, o senhor já deixou aqui bem claro sobre os trabalhos, Sim, o senhor deixou aqui bem claro sobre o trabalho que a Mar Oquenda presta. Agora, senhor, é bem consabido por nós que atualmente a imigração para Portugal, nós temos conhecimento que a Mar Oquenda presta serviço de viagem, tanto faz para qualquer país da Europa e alguns da América, como o Brasil e os outros que se destacam. Então, uma vez que a imigração está mais inclinada para Portugal, e Portugal atualmente fez uma renovação de lei imigratória e eu acho que está mais rígido. Qual é o ponto de vista da empresa Mar Oquenda? O que é que a Mar Oquenda tem como resposta? Porque atualmente não se trata simplesmente de uma empresa ser boa ou não boa. É mesmo a imigração que está a ser difícil.
Então, gostaríamos de saber. Olha, é bem verdade, Pedro. Está a ficar cada vez mais difícil e isto preocupa-nos bastante. Nós que somos agentes de viagem estamos a par e passo de tudo quanto é notícia. Mas a Mad Maroquenda, ela está ciente dos desafios, né? Cada vez que vem acrescido qualquer lei, cada vez que vem alterando qualquer norma, nós estamos par e passo disso tudo. E, como resposta, nós temos mecanismo para tornar os processos dos nossos clientes mais rápido, mais eficiente e mais tranquilo. Nós temos um acompanhamento minucioso para nossos clientes. Nós temos um serviço personalizado e direcionado para cada tipo de cliente. Razão pela qual, antes de a gente pegar num processo do cliente, nós temos o trabalho de consultoria. Na consultoria, nós ensinamos o cliente, né, quais tipos de visto existem, qual é o visto vantajoso a se tirar naquele momento e também questionamos ao cliente por que ele quer viajar, por que ele quer ter o visto. Só assim, depois de sabermos quais são os mecanismos do cliente de locomoção de uma área para outra e a sua fixação no país de destino, a gente consegue orientar o cliente e acompanhar o cliente para que tenha sucesso no seu processo de visto. Face, ainda assim, as dificuldades que está surgindo cada vez mais cá em Portugal. Sendo assim, senhor, temos aqui uma pergunta de um telespectador que pergunta o seguinte: quanto é que alguém pode gastar no total para chegar até na Europa, desde o tratamento do passaporte até estabilizar-se na Europa? Mas vamos deixar essa pergunta para depois. E tem ainda o Antônio Agostinho que pergunta o seguinte: com essas criações de empresa, qual é o impacto que tem criado no seu cotidiano? Grande amigo. Deixa eu mandar um abraço ali ao Agostinho, Antônio Agostinho, grande camarada. Olha, com essas criações todas de empresa, é só para mostrar ao Mano Agostinho e outros telespectadores que nos acompanham que eu não estou a dormir, eu não durmo, não estou quieto, não estou satisfeito com aquilo que eu tenho. Eu tento lutar para ter um posicionamento empresarial sólido. Ainda não atingi o meu objetivo, ainda não cheguei à minha meta, ainda não cheguei. Por isso é muito difícil de dizer qual é o impacto. Mas adianto dizer que tem sido positivo, sim senhora. Se eu estou a criar empresa atrás de empresa é porque não tenho tido fracasso. Se eu tivesse tido fracasso anteriormente, eu já ia desistir muito tempo. Então, eu digo que a expectativa é positiva, Mano Agostinho. Experimentem, quem tem medo de criar alguma empresa, que experimente agora criar uma empresa e vai dando vida à empresa. Quando a oportunidade de negócio num outro ramo, abre outra empresa. É normal abrir uma, duas, três, quatro empresas que atendem às necessidades mediante do povo. Eu abri a Mad Maroquenda porque vi que há muita procura, pessoas para quererem sair de Angola para cá em Portugal. Então, em vez de estar em fotografias apenas na Mama Studio, e como já tinha uma patente no mercado, em vez de estar a vincular assuntos, eu então particularizei, abri uma outra que atendesse às necessidades das pessoas, que é de imigrar. E aqui estou eu com a Mad Maroquenda. Então, eu digo que, o impacto é positivo, a expectativa é positiva, está sendo boa experiência e, é um trabalho mesmo muito bom para mim. Obrigado. Senhor, a nossa telespectadora Rosana, de volta, fez uma pergunta, mas antes de responder essa pergunta da Rosana, que vai de acordo a o que eu tenho aí a perguntar, é o seguinte: ouve-se que o CEO, José Marino, vive ou viveu em Angola, está atualmente em Portugal. E ouve-se por alto que o CEO teve uma imigração para Portugal devido... Normalmente, para quem não sabe, o CEO faz parte, só para fazer sentido o que eu vou perguntar agora, o CEO faz parte da religião, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, ouve-se que o CEO foi colocado no chão. Assim dizem os adventistas. Para o nosso telespectador que não sabe o que é colocar no chão, dizem que o CEO, expulso também não, expulso para exagerar, ninguém pode ser expulso de uma igreja. Ajuda, qual é o português correto? Expulso não. O senhor foi baixado do seu cargo por... como posso... Aqui para não ferir sensibilidades, né? E não preferir uma palavra assim meio grossa. Óbvio que houve uns mal-entendidos na igreja. Desde as meninas do grupo coral, eu acho que o senhor sabe no que eu quero tocar. As meninas do grupo coral e as...
sendo CEO de 13 empresas, então há tentações. Então, essas tentações então houve casos na qual o CEO estava inserido, fez com que o CEO fosse colocado ao chão, como dizem os adventistas. Fez com que o CEO foi colocado ao chão e, devido mais certos problemas, é que fez com que o CEO imigrasse. Então, a nossa pergunta é a seguinte: foi isso com certeza que fez o CEO imigrar, ou ainda a imigração tem a ver com a empresa ou a procura de melhores condições de vida? Qual é o objetivo, ou qual foi o objetivo da imigração do CEO? É uma pergunta muito pertinente. Ainda bem que surgiu esta pergunta, porque eu estou mesmo cá para respondê-la, Pedro. Ouve-se por alto. Sim, senhora, ouve-se muitos rumores. As pessoas são livres de falar o que quiserem. São livres, sim, senhora. E só para que conste, eu até então faço parte do meu ministério. Faço parte da Igreja Adventista. Faço parte do cargo em que fui incumbido desde 2019. Atenção, que não fui baixado de cargo. Tentação existe em qualquer posto de trabalho, em qualquer... Até pescadores têm tentações. A pessoa vai tendo tentações mediante o cargo que lhe é atribuído, mediante as posições que vai tendo na sua vida. Então... Sim, mas... Então, tô mal. Eu tenho vários cargos, ainda não estou sofrendo uma tentação que se faça. Será só muito feio? É isso que eu disse, Pedro. As pessoas falam o que quiserem. Eu também não noto as tentações que eu sofro, mas as pessoas dizem que eu sofro tentações, estás a entender? Sofre tentações e já teve incumbido em certos casos na igreja. Eu sou livre de aceitar o que eles falam. Eu sou livre porque o meu ouvido tem que ouvir. Eu não sou surdo, eu tenho que ouvir o que eles dizem. Se eles dizem que eu sou isso, eu faço aquilo, é o que eles analisam que eu sou, é o que eles pensam que eu sou e que eu faço. Mas não descarta a possibilidade de eu manter a minha reputação intacta. Razão pela qual, desde 2019 até então, eu estou neste cargo. Atenção que não... Qual é o cargo do senhor na igreja? Eu sou o tesoureiro. O tesoureiro da igreja. Então, entende que de 2019 até então, eu nunca recebi nenhuma carta da igreja. Só há veracidade nos fatos quando há um julgamento, quando há uma sentença. Atenção, não houve nenhuma sentença, são tudo e nada mais de alarido, nada mais de comentários. Agora, a minha imigração, eu digo que não é relativamente aos boatos ou aos opróbrios que a Rosana acabou aí de comentar. Vamos fazer um inquérito em Angola. Não, essa não foi a pergunta da Rosana. Eu disse que a pergunta da Rosana vem aí que vai querer explicar isso aqui. O objetivo da minha imigração. Exatamente. Se a gente fazer... Não vamos culpar aqui a Se a gente fazer agora uma sondagem em Angola, quantos jovens querem imigrar, acredito que o presidente da República ficará lá sozinho, Pedro. Eu acredito. Senhor, olha a política. Não é política. Faça uma sondagem agora, quantos jovens... Amad Mar ou Quenda se responsabilizem em pagar tudo. Quantos jovens querem imigrar? Faça esse desafio na internet. O presidente vai ficar lá sozinho. Fica sozinho, Pedro. Eu viajei de Angola para cá porque é uma necessidade urgente. Angola não está bom, Pedro. Sou empresário. Tinha trabalho, tinha carro, tinha minha casa, tinha minha família. Eu saí de lá, Pedro. Não é por falta de trabalho, nem por falta de condições. O senhor tocou no assunto de família, é aí que vem a pergunta da Rosana. A Rosana mas ainda não acabei de desenvolver. Sim, será que pode aguardar? Então, é esta necessidade. Eu saí de Angola para Portugal, procurar de melhores condições de vida para os meus familiares, Pedro. Não por causa de alarido, não por causa... E também para dar credibilidade no processo que eu trato para clientes. Eu trabalho com pessoas querem viajar para a Europa. Eu vou falar como da Europa para os meus clientes se eu não vivi a Europa, se eu não pisei a Europa, Pedro. É preciso ser testemunho daquilo que tu fazes. Eu agora consigo receber pessoas então, podemos ter a viagem do senhor como um estudo de viabilidade. Um estudo de viabilidade, é por ali nesse campo. E não obstante a isso, tem duplo sentido a minha viagem. Um estudo de viabilidade do mercado, como também a procura de consistências financeiras para a minha estadia em Angola. Está a entender? Ok. Senhor, nós temos aqui perguntas de alguns telespectadores. Vou ler aqui algumas perguntas. Faz favor, produção, a empresa assume só o telefone para ler. Busca só a pergunta da Rosana. Tem uma pergunta? Faz favor. Me coloca só em passo com a pergunta, faz favor. Mas sendo assim, o senhor pode responder a seguinte pergunta do Pedro Justo, que diz o seguinte: tenho duas questões para o senhor da Marmar. Qual é a taxa real de sucesso de visto que vocês já trataram nos últimos 12 meses? Essa é a primeira pergunta. O senhor pode já aqui responder.
qual é a taxa real de sucesso de vistos que vocês já trataram nos últimos 12 meses? Quer dizer, do ano passado, né? Justo. Olha, justo. Resumindo, eu venho tratar o visto de 2020 e nunca tive um processo negado. Nunca tive um processo negado, nunca um visto negado, nunca. Se tiver alguém que o visto dele foi negado para assistir a live, deixe o seu comentário, o Pedro vai ler, depois a gente vai debater. Nunca tive um visto negado. Eu venho tratar isso de 2020. E tenho mais de 100 pessoas a viverem aqui em Portugal, porque a mais o Coenda ajudou. Na minha comunidade, desde que eu cheguei aqui em Portugal, para falar desde o mês de fevereiro, eu criei um grupo chamado Comunidade Angolana em Portugal. Na minha comunidade já tem 80 pessoas. Imagina desde fevereiro até aqui. Então, sem contar com os que eu tratava, sem ter a nomenclatura de empresa. Eu já tratava desde 2019 processo de visto de pessoas, mas ainda não tinha nomenclatura de empresa. Isso não conto no meu registro. Foi um aprendizado, porque foi no momento em que eu tratava como José Marino. Simplesmente singular. Então não conto. Quer dizer que há 2 meses atrás, ou dentro de 2 meses, dentro de 2 meses não, desde que a Marmar começou a tratar o processo de visto, a Marmar nunca teve, quer dizer que a Marmar está 100% com sucesso de tratamento de visto. Temos tido sucesso, graças a Deus, uma morosidadezinha no que tange a processos, mas insucesso nunca tivemos. E lá vem a segunda pergunta do Pedro Justo, conforme dizia, ele disse 2 perguntas. Ele diz, qual é o vosso maior desafio em processos de visto europeu e como lidam com ele? Olha, sendo sincero, o nosso desafio... Tem mesmo um desafio, atualmente na Europa também é um desafio. O nosso desafio, Pedro, para o processo de visto é o agendamento. Nosso desafio, nós queremos vencer isso. Queremos vencer o agendamento. Nós tivemos um auge, tivemos no topo dos agendamentos em 2021, 2022. Tivemos mesmo no topo. Mas de lá para cá a gente decaiu muito, porque há muita procura, há muitas burlas e as pessoas agora estão então inseguras de contratar as pessoas, tá entendendo? Então as pessoas não vêm contratando mais serviços. Há muita burla por aí, as pessoas não têm mais confiança, as pessoas querem agendamento primeiro e pagar depois. E também os prestadores de serviços de agendamento, porque a Marmar ou Coenda trabalha para pessoas e com pessoas. Há 2 fatores que influenciam no nosso processo. Tem um fator pessoa e tem um fator tecnológico, né? Que às vezes o sistema de agendamento também está a falhar. Falando de sistema, mas nós como angolanos, sendo CEO, que as 2 empresas dependem de tecnologia, tanto faz a Marmar Studio que é de fotografia, e a Marmar Coenda sobre os agendamentos, certo? Certo. Quando o CEO diz problemas que interferem, o CEO trabalha com pessoas, nesse caso respondendo a segunda pergunta do Pedro Justo, né? Quais são os desafios que o CEO estava aqui a responder? Trabalham com o sistema, mas quando dizem sistema, olha, a gente cresceu, digo eu, por ser dos anos mais recentes, a gente cresceu ouvindo o problema de sistema, desde lá e até aqui ainda a gente fala sobre problema de sistema. Epá, não sei se o telespectador vão olhar isso como uma comparação, mas sendo sincero, eu estou aqui a Portugal há 2 anos, nunca ouvi aqui em Portugal, e aqui em Portugal o CEO sabe que trata-se mais de documento do que Angola. Sei lá, talvez é porque aqui nós somos imigrantes e Angola é o nosso país, talvez. Mas isso não foge de tratar documentos. Eu nunca tive problema de sistema aqui. Pedro, quando se diz de sistema, CEO, o que é isso, o problema de sistema? Olha, nos faz entender, faz favor. A nível de desenvolvimento econômico, Angola é considerado um país do 3º mundo, 3º grau. Então, Angola depende, muitas das vezes, das fibras ópticas, depende de satélites de outros países. O que faz o sistema de um país funcionar? Estamos a falar as conectividades, as conexões. Nós temos conexões por fibra óptica e temos conexões por satélite. Então, Angola depende de país de terceiro. Deixa comer. Sim. E dependendo do país de terceiro, tu vais vivendo daquilo que te dão. Então, eu nunca vou fazer, meu país ainda não está bem estabilizado, vou fornecer para ti. É o que Angola sofre. Sofre retaliação nesses serviços. Estamos a reparar o canal A, afinal o canal A é que abastece Angola. Deles nunca tem problema. O canal que abastece Angola sempre vai ter problema. Estamos a reparar o canal B. Olha, a Angola lançou um satélite, mas o satélite perdeu. Vai depender sempre do satélite de quem? Do vizinho. E o vizinho vai fornecer, então, um bom serviço no país dele, em vez de fornecer em Angola. Nesse caso, o senhor quer aqui nos dizer que o problema do sistema é a dependência. É a mesma dependência. Por quê? Porque vejamos cá em Portugal. Tu vais tratar agora um cartão consular, sai agora.
Eu sou um exemplo vivo Tu não disso. ficas na fila em nada, tu vais tratar agora um cartão multibanco, te dão agora, vais tratar agora, te dão agora. Em Angola não. Em Angola primeiro estão as mixarias já que dificulta, as maracutaias de estar mexendo no sistema, porque vai facilitar o primeiro, vai facilitar o primeiro, todo mundo quer mexer no sistema, todo mundo quer ser da emissão, ninguém quer estar lá na porta de recepção de documentos. E essas maracutaias de estar mexer, o técnico tal mexe, o técnico B mexe, também causa congestionamento no próprio sistema, fica pesado. Nesse caso, os desafios da Marmar Quenda, nesse caso são Os agendamentos. sistemas de agendamento. Por quê? Porque vejamos, quando o site da VFS Global, que é o maior sistema de agendamentos, abre, quanta gente fica lá mexer? Mesmo agora, se entras agora, fazer um estudo, na VFS Global já tem dezenas de pessoas, centenas de pessoas à espera. Do agendamento. Do agendamento, já estão lá mexer, ainda assim o site não abriu. E quando abre? Imagina o congestionamento, a rede pesada. Angola, não sei se recebe kilowatt, se é megawatt de internet que é fornecida. Imagina quantas pessoas acessam aquilo no seu instante. É muitos fatores que começam a condicionar nisso. Então, o insucesso parte dali. Está esclarecido. Ainda sobre a Rossana, a pergunta diz o seguinte: como te sentes vivendo ali em Portugal, estando distante da família? Pretendes voltar? Rossana, vou comer ainda. Pretendes voltar? Pretendes conhecer outros países para maior oportunidade? Qual o teu maior medo? Se a Marmar não conseguir agendamento previsto do cliente, qual é a solução que dão? Olha, vamos ficar, como estamos a falar mesmo da Marmar Oquenda agora, eu vou deixar a pergunta da Rossana. A Rossana fez aí 3 perguntas, 4, mas eu vou deixar a que tem a ver com o tema que estamos agora, que é a Marmar Oquenda. E é uma pergunta muito pertinente. A Rossana pergunta o seguinte: se a Marmar não conseguir agendamento previsto do cliente, qual é a solução que dão? Isso é um problema que tem acontecido muitas das vezes. Houve agências que foram desmarteladas bem o ano passado por burlarem. Então, só espero que a Marmar Oquenda não burle os meus telespectadores. Se o agendamento, se o agendamento não for resolvido no tempo previsto, qual é a solução que a Marmar Oquenda dá? O que a Marmar faz neste caso? Quando eu falava sobre contratos que é celebrado por ambas as partes, eu falava que como cliente ou como o prestador de serviço e cliente, há um contrato a ser celebrado. E neste contrato a gente dá um prazo de tempo. Olha, nós vamos conseguir o seu agendamento até tempo X. Se acha que até lá a gente não conseguiu o seu agendamento, então o cliente é livre de requerer o reembolso dos valores ou se continua à espera. Por causa de quê? Por causa desses 2 fatores que eu acabei de citar, porque nós também, como agência de viagens, dependemos de fator tecnológico e dependemos de pessoas. Atenção que a Marmar Oquenda não faz para os seus clientes os agendamentos. Nós terceirizamos, tem uma agência que trabalha conosco, dentro dos serviços especializados que nos trata dos agendamentos. Atenção. E devido a este fator e devido à demanda que essa empresa tem, há de vez em quando alguma morosidade nos agendamentos. Sim, eu tenho aqui, desculpa cortá-lo, eu tenho aqui uma pergunta que contradiz um ponto do CEO. A nossa conversa aqui por detalhe é deixar as Tudo coisas detalhado. transparentes aos nossos telespectadores. Não vamos ficar como cadeias televisivas que nós temos no nosso país de omitir informações credíveis ou informações que podem ser benéficas para os nossos telespectadores. Certo. A Tayana Marques pergunta o seguinte. Ela diz o seguinte, até não perguntei, ela diz o seguinte: eu estou em Portugal e os documentos têm sido uma demorosidade, ou demoram para caraça. Ok. E tem filas. Ok. Ela é livre, né, de comentar Olha, isso e ela deixou aqui eu estou em Portugal. Vê-se que a Tainara não é portuguesa. Nós estamos a falar, nós angolanos, nosso país, nos atendemos. Qual é o português que nasce e não tem bilhete? Estamos a falar no sentido de legalização do país. Do país em que a gente... Para a pessoa. Não estamos a falar de imigrante. Portugal atende quantos imigrantes? Portugal não atende só imigrantes de Angola. Atenção que aqui tem indianos, tem brasileiros, e nós vimos uma estatística que tinha 18 mil imigrantes ilegais. Então isso tem a ver processo de legalização de imigração. Isso não tem a ver com documentos que tratam no seu país de origem. Atenção, nós estamos a falar de Angola, congestionamento para se ter uma carta de condução, para se ter um bilhete de identidade, para se ter um passaporte. Aqui a pessoa nasce, se calhar já tem registro no hospital. Já não, né? Então, isso não é preciso ter fila. É. Em Angola você vai nascer, vai ter cédula quando? Eu tratei minha cédula por quantos anos? Nós estamos a falar a realidade do país para o cidadão do país. Não para imigrantes. Atenção que para imigrantes, claro que nós, ao ir tratar também, vamos tratar agora o cartão de residência, né? Ao tratar o cartão de residência, nós temos que ter agendamento. E agendamento é uma fila online.
Sim. Vamos ter agendamento, chega lá, vão receber os documentos, tens um limite de espera até o correio trazer em sua casa. Nós estamos a falar, se a Tainara for uma portuguesa e dizer que tem fila, é uma portuguesa então a contextualizar aquilo. Ok. É uma portuguesa a nos dar credibilidade, porque nós também não somos portugueses para falar na primeira pessoa. Mas pelo que eu constato aqui, é que aqui não tem fila em nada. Nem no ATM tem fila. Não, Pedro. no ATM nem sequer tem fila. Assim, Nem no ATM tem Eu uma fila. vez estava a andar com um dos membros da minha equipa e eu disse o seguinte, em forma de brincadeira, em forma de piada, eu disse o seguinte, mas eu vou encontrar quando uma fila aqui no ATM? Eu vou encontrar... Fila não. Um ATM sem dinheiro. Agora vai me dizer uma Tainara que é uma, se calhar também imigrante, que vai querer um serviço personalizado também como os portugueses têm dentro. E para se ter esse direito é preciso você ter uma nacionalidade, ou duas nacionalidades, ou é preciso ter cartão de residência. Vai ter fila sim senhora, porque tu vais agora na loja do cidadão, tu tens que fazer fila para ter o NIF, para ter o NICE. Mas também tem serviços online. Comparando com Angola e Portugal, deixa a desejar Angola. Se eu só lembro mais uma pergunta de uma das telespectadoras, que diz o seguinte, Essa é uma pergunta que acho que é dúvida de muitos. Resumindo, quanto é que um migrante precisa ter para se estabilizar nos primeiros meses, caso tenha um local para estar? Alguém que já tem um local para estar, quanto é que ele precisa? Só de valor, sim, sem muita, mais ou menos, uma estatística, média, não, máximo, uma média. Pedro, quando se trata o visto, quanto é que eles pedem que tenha no extrato? No extrato bancário, normalmente, Sim, se eu não tiver erro, deve ter 2 salários mínimos de Portugal. 3 salários mínimos de Portugal. 3 salários mínimos. Para ficar aqui, tu deves ter na tua conta 3 salários mínimos de Portugal. Isso em quantos euros? Equivalência. Estamos a falar de Portugal, tem que ser em euros, não é isso? Agora, se tu queres em Kwanza, tens que fazer a equivalência, o câmbio. Troca o teu dinheiro Kwanza em euro, porque estás vivendo num país em euro, aqui não se gasta Kwanza, Pedro. Vamos supor que estão a pedir um salário de Portugal, são 870 o salário básico aqui em Portugal. Então pega a Kwanza, troca para 870. Por favor, equipa, por favor, ajuda só a calcular 850 vezes 3. 870 vezes 3. São 870. Vezes 3. E depois tens que ver o câmbio que ele vai comprar, porque ele pode não comprar no teu câmbio, pode não comprar no câmbio de hoje, estás a entender? E falando de câmbio, nem vamos chegar aí. Então fica complicado ele dizer, olha, vais ter que ter 2 milhões e 800 na conta. Então? 2 milhões? 2 milhões 610, estás a entender? E para a gente ter mais 2 ou menos... 2 milhões e 610... Para a gente ter uma equivalência, Pedro, não vamos nessa base, nós podemos ir para o nível de acréscimo, dizer a ele que pode ter 3 milhões. Porque com 3 milhões tu cá, consegues viver 3 meses sem trabalhar. Pagas uma casa de 400 ou 450... Não, ela e disse que caso já tenha uma estadia. Caso já tenha estadia, mas é casa dela, estadia alugada. Quem está vindo de imigração não tem estadia aqui. Não, senhor, vamos supor que... Um tio vai lhe receber? Nesse caso eu. Vou dar um exemplo bem específico. Vamos supor que eu sou casado. Sim. E eu estou aqui em Portugal. Pretendo receber a minha noiva. Então a minha noiva não tem que se preocupar. Ela vai se preocupar ter dinheiro como, Pedro? Não, nem ter dinheiro. A minha noiva não tem que se preocupar com a estadia. Sim, mas você se responsabiliza da alimentação. Porque para alguém vir num país tem que ter um chamador, Pedro. Alguém que se compromete legalmente, chamado termo de responsabilidade. Quem vai te receber? Achas que só por ser o marido dela vai lhe receber, vai lhe dar casa? Tu tens que passar um termo de responsabilidade. É lá no termo de responsabilidade que vais ter que se comprometer. Senhor, com alimentação, estadia. Ele está a falar na perspectiva do imigrante sim, isolado. Não vamos aqui, tentar enrolar a pergunta do telespectador. Na verdade, o que se precisa saber é quanto é que um imigrante precisa de verdade para uma imigração. Atenção. Fizemos agora o cálculo dos 3 salários. Dos 3 salários que são 2 milhões e 610. Certo. Fazendo arredondado por acréscimo, 3 Pode milhões. ser 3 milhões. E isso é o que a imigração de Portugal pede nos documentos. Tanto faz tendo estadia como não tendo. Isso, o importante no mínimo é que tens que ter esse dinheiro. Certo? É isso que pede. Então, nesse caso, se alguém tiver estadia normalmente, ouve-se por alto, o CEO está aqui melhor para nos explicar. Quando alguém tem estadia, nesse caso, carta de chamada de alguém se responsabilizando, dizem que é preciso o comprovativo de conta de quem faz a carta de chamada, não de quem vem. E como é que o senhor pode nos esclarecer isso? Uma veracidade, varia. Olha, para se migrar para a Europa, tem 2 vertentes. Tu podes vir por carta de chamada, que é por intermédio de um patrocinador, pode ser uma empresa, pode ser uma entidade aqui a te chamar, como podes vir por autopatrocínio, tá entender?
Vindo por autopatrocínio, tu tens diversos documentos a se tratar, que eu vou debruçar isso lá mais para frente, os documentos legais para qualquer tipo de visto, se me permitires. Já por um chamador, ele torna-se o teu representante legal, ele torna-se o teu fiel, né, depositário. Tudo que te acontecer recai a ele legalmente. O que Portugal quer aqui, não quer que tu tenhas de um vez para cá. É um responsável por ti. Tu estás a vir tentar uma vida aqui. De angolano para angolano, não posso compactuar com isso, dizer a ele, olha, vais ter 2 milhões e 600, porque nós somos angolanos e sabemos qual é a percepção de Angola. O povo está aí a assistir, vai dizer que para ir para Portugal só preciso de ter 2 milhões e 600, ou vou viver. Mano, as pessoas perguntam uma coisa e o povo entende outra. Não, porque o céu da Mar disse que tem que ter esse valor. Mano, as condições são diferentes. Sim, olha, vive-se um momento que, quando a gente passa essas verdades aos nossos familiares, aos nossos próximos, subentende que a gente está a dificultar a vida dele para estarem aqui também. Você sabe? Porque quando a gente diz, não, é difícil, tem que estar preparado financeiramente. Não, mas entende-se isso. Que a gente está a dificultar a vida deles. E eles não querem perceber porque é mais fácil entender a vida de quem quer estar aqui. Nós que já estamos, porque a gente tem os dois lados. Tem o lado que a gente já viveu em Angola e tem o lado que a gente agora vive em Portugal. Então a gente sabe os dois lados. Então a gente tenta passar, conforme dizem na gíria, uma palavra em inglês, a gente tenta passar um knowledge para os que estão lá na banda. Passar um knowledge lá. Aqui tem que estar preparado financeiramente, tem que ter isso, tem que estar bem preparado. Não, esse não quer, não está a dificultar. Sim, hoje agora, temos uma pergunta que eu acho que essa pergunta deveria ser feita bem a princípio do programa ou da live ou do podcast. Alguém perguntou o seguinte: está-se falar muito da Mar-Mar. O que é Mar-Mar? Faz favor. O que é Mar-Mar de uma forma assim bem explícita? O que é Mar-Mar? Mar-Mar, porque eu acho que as pessoas querem entender Mar-Mar sigla. Porque se é Mar-Mar de Mar da Praia, é isso que as pessoas querem saber. O que é Mar-Mar? Porque tem a Mar-Mar Quenda, tem a Mar-Mar Studio, então é muito Mar-Mar. Então, o que é a Mar-Mar realmente? A sigla da Mar-Mar. Por que é Mar-Mar? Ok. Eu começo dizendo que Mar-Mar é uma nomenclatura, né, que eu adotei para minhas atividades empresariais. De dizer também que a primeira Mar-Mar foi a Mar-Mar Salão de Beleza e Barbearia, a primeira Mar-Mar fundada. Depois eu fundei a Mar-Mar Studio, né, que foi a de fotografia que está até então. E de lá para cá, ainda teve a Mar-Mar Technology, que era a empresa que se encarregava para divulgações na internet, impulsionar conteúdos na internet, patrocinar conteúdos, direcionar clientes para uma determinada empresa na internet. E agora estamos com a Mar-Mar Oquenda, que é a última Mar-Mar. Então, por que Mar-Mar? Mar-Mar é a junção de nome, né, de Marino e Marise. No início, nós achamos por bem juntar... inicial de Mar-Mar de Marino. Marino e Marise. Mar de Marino, Mar de Marise. Então, é a junção desses dois nomes. Nesse caso, Marise é a esposa do seu. Certo. Nós, desde muito tempo, tínhamos a ideia de empreender juntos. Então, como todo lar, as pessoas tentam unir o útil e o agradável. E no lar não há separação de bens financeiros, bens amorosos, não. A Bíblia diz, né? A partir de hoje somos uma única pessoa, uma única carne. Não percebi. No lar não há separação de bens financeiros ou amorosos. Ou você vai dizer, não, ela é minha mulher só no amor. A Bíblia diz na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Então, na riqueza é como? É nos empreendimentos. Nós, desde então, decidimos andar a empreender juntos. A Marise, ela também é uma boa empreendedora, também tem visões de negócio. Eu, na altura, também tinha boas visões de negócio e juntamos. Ela pegou um capital, peguei outro, abrimos a Mar-Mar Barbearia e Salão de Beleza. Ela estava a cuidar na área de Salão de Beleza, eu estava a criar na área de barbearia. Tínhamos um gestor, né, que gerenciava a nossa empresa, mas, por ironia do destino, a empresa foi assaltada, saqueada e fechou. Mas depois eu solicitei ela para a gente reabrir um outro negócio, porque eu tinha uma outra visão diferente, que era para coberturas fotográficas, mas ela esquivou-se, né, não queria fazer parte. E como o nome me soou tão bem, continuei com a nomenclatura de Mar-Mar. Abri a Mar-Mar Studio. Então, nesse caso, a esposa do senhor já não faz parte? Já não faz parte da Mar-Mar Studio, mas faz parte da Mar-Mar Oquenda. Não fez parte da abertura da Mar-Mar Studio, não fez parte da abertura da Mar-Mar Tecnologia. Estás a entender? São duas empresas que vieram depois da Mar-Mar, que era a barbearia e salão de beleza.
Mas Entendeu? como se, quando o senhor diz que não faz parte, não faz parte porque não injetou capitais ou não faz parte porque não se identificou com o trabalho? Não injetou capital. Por quê? Porque na altura ela estava sendo uma decepção. Nós confiamos tanto na Marmar Barbearia e Salão que dava mesmo um lucro favorável para a gente. Então, o nosso gestor nos passou a perna, convidou alguns saqueadores, ele próprio simulou o assalto da própria Marmar, e então vandalizaram aquilo, levaram os equipamentos, e ela ficou decepcionada, chocada com aquilo. Razão pela qual, quando eu vi ele solicitar para abrirmos mais outra empresa, disse, não, nós vamos abrir mais empresas junto, depois vamos mais roubar, então, tenciono não empreender. Eu entendo o lado dela, abri a Marmar Studio sozinho. Comprei os equipamentos, chamei os funcionários, estiveram lá trabalhar e aquilo começou a ter rendimento. Mas ela não fez parte na direção. Mais tarde começou a fazer parte como trabalhadora da própria Marmar, porque ela é que cuidava da gestão financeira. Tá entendendo? Okay. Então, nesse caso, a Marmar